Tá muito estranho. Tá muito estranho. Porque veja só, óbvio que o argumento que vocês estão dizendo não libertava. Agora vocês estão atestando isso. E realmente ele seria insuficiente para a libertação. Porque se vocês dizem que eu tinha deixado as pessoas presas sabendo que eu teria que saber que eu estava grávida, até para poder chocar os ovos eu teria que saber que eu estou grávida. Mesmo na hipótese que qualquer animal, que eu fui comparado a um animal. Um animal saberia que está grávida, no caso uma fêmea. Né? Bom, depende, porque tem espécies que é o macho, que fica grávida. Mas normalmente a fêmea fica grávida e ela teria que saber que está grávida e teria que depositar os ovos no local onde ela soubesse. Né? Ela teria que saber que está depositando os ovos e saber a natureza do local. Eu teria descoberto a natureza do local depois, que não é a afirmação que vocês fizeram. Vocês não fizeram essa afirmação, então calma aí. E vocês dizem que esse argumento liberta. Não, mas esse argumento só poderia gerar a libertação, tirando daí as hipóteses que eu levanto sobre média e longa duração. Mas então o argumento, para que eventualmente libertasse, ele dependeria da curta duração nas hipóteses que eu elenquei também. Porque teria que ser levado em consideração isso. Se fosse uma coisa de curta duração, claro que era uma hipótese improvável, mas que poderia ocorrer, em que um argumento escandalizasse durante muito tempo e eu não conseguisse encontrar a resposta, não encaixaria nisso. Não são as hipóteses que eu elenquei. Então não faria sentido. Né? Curta duração é um argumento só. Não, mas vai durar quanto para responder? Né? Nessa hipótese, vocês não estariam libertos. Isso não teria libertado vocês. Então, se vocês. A partir do momento que vocês elencam a questão da curta duração, automaticamente vocês estão dizendo que realmente aquele argumento inicial era insuficiente. Ele não libertava vocês. Né? Eu tive que fazer justamente os questionamentos. Eu percebi que esse raciocínio havia furos, aliás, não tão poucos furos assim. Até porque, pela própria antiliteralidade, não observa a literalidade dos fatos. E eu analiso as contradições. E aí que tá, as situações que eu analiso para média e longa duração, elas também são aplicáveis à curta duração. Então eu já tinha feito isso, então calma aí. Quem fez esses pensamentos também fui eu. Né? Eu apenas disse que, sim, esses raciocínios se aplicam à curta duração, mas eu não acho que isso seja o mais provável. O mais provável seria a média e longa. Então, se houvesse libertação, seria a questão da proteção em meio ao pecado ou não escândalo. Mesmo na situação de curta duração. Então, dependeria dessas possibilidades, mesmo na curta duração. Então, não é bem isso. Então, o argumento de vocês, para mim, ele já não liberta naturalmente porque ele não é verdadeiro. Além disso, se agora vocês estão falando que justamente dependeria da curta duração, exatamente, ele não teria libertado antes. Ele não teria libertado por ele mesmo. Ele dependeria da questão, não só da questão, ele precisaria ser verdadeiro, mas além disso, dependeria da questão da duração do ataque. Para vocês seria só ali, vamos dizer, um argumento ali, curta duração. Para mim, ainda teria a questão da duração do escândalo. Isso seria importante. Se tivesse. Então não é bem por aí. Né? E vocês não falaram da curta duração antes, o que também é mais estranho. Vocês falaram da curta duração em outro momento, mas quando vocês falaram tanto o argumento da pilotagem como o argumento de deixar filhos espirituais presos, vocês não falaram sobre curta duração. Então, o que fica estranho. E se esse argumento não liberta, exatamente porque ele era insuficiente, ele dependeria da questão temporal. Mas aí que tá, a questão temporal fui eu que fiz os cálculos. Não dependeria só, na verdade, da questão da curta duração, dependeria de mais dois fatores ainda que eu já expliquei. Então, peraí, tá. A questão de que pelo menos então eu fiz a libertação parcial, vocês levantaram a curta duração, mas eu fiz a libertação parcial, porque na curta duração eu também elenco as hipóteses em que isso seria aplicável, é a mesma coisa. A liberação parcial fui eu que fiz. Então agora não adianta dizer, não, matamos, ganhamos. Não, fui eu que fiz a parcial libertação. Inclusive levando em consideração média e longa duração, que eu ainda acho que são as mais prováveis. Porque vocês não provam que seria a curta duração. Vocês não provaram isso. Da mesma forma que eu também não exatamente provei que seja média e longa duração, embora eu tenha muitos indícios para isso. Então, assim, o argumento dependeria da curta duração e dependeria de hipóteses específicas.
mesmo na curta duração. A curta duração não era uma situação em que tudo seria aceitável. Não, não é isso. Eu aceitaria a curta duração se houvesse ali um tempo razoável, fosse, vamos dizer, só um escândalo, que essa seria a curta duração, ou muito poucos argumentos, ou só um argumento só que poderia gerar escândalo, e eu conseguisse encontrar uma resposta razoavelmente rápida. Talvez, nesse caso, que demora um pouquinho mais para responder, porque duraria pouco. Como é um escândalo que eventualmente não, talvez não dure tanto, e aí que tá, mesmo escândalos, entre aspas, curtos, porque eu quisesse responder, não faria sentido em longa duração. Então essa seria a hipótese que eu teria mais razão. Na média duração também não faria total sentido. Na curta duração, poxa, ok, é muito pouco tempo. Eu nem sei se eu exatamente estenderia isso dessa forma. Mas se por causa de um argumento durar bastante para responder, também não dá para encaixar. Mas eu não necessariamente levantava essas hipóteses porque eu achava muito improváveis, então eu não pensava tanto nelas. Ou às vezes eu não pensava nelas porque elas eram muito absurdas. Né? Não vai adiantar nada. Se eu não conseguir responder uma coisa que vai escandalizar muito tempo também, eu não contabilizava como algo justificável. Exatamente porque ia prejudicar o ministério. E não só a mim. Então, eu não concordo com isso aí, não. Havia um seriado aí, um cara que eventualmente foi tentar tirar o carro e acabou se prendendo. Então, eu acho que eu não me prendi, cara. Eu discordo do CSI Miami. CSI Miami, discordo do CSI Miami. Acho que isso não aconteceu. E o argumento de vocês depende da curta duração. Então o argumento de vocês não libertava por si, dependeria de uma... Bom, além de ser falso, ele dependeria de outra confirmação. Ele não libertava por si só. Mas aí que tá, quem foi questionar, quem foi trazer a questão temporal fui eu. Antes de, quando foi falado da curta duração, mesmo lá em 2021, eu já tinha trabalhado com a questão da duração no canal. Não lembro se falei naquela situação da possibilidade de curta duração, mas eu falei da média eu não sei, mas da longa com certeza eu falei. Então, peraí, quem trouxe a questão da duração fui eu também. Então, esse argumento sobre a questão de ficar grávido e do aprisionamento, ele depende da questão da duração. Ele não liberta sozinho, ele depende da questão da temporalidade. E a questão da temporalidade não pode ser analisada desvencilhada fora da proteção em meio ao pecado e fora da possibilidade de escândalo. Então calma aí, a curta duração não é um argumento por si só. Ela depende de outras análises. Então, são coisas que codependem umas das outras.